Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 39. Estamos na apostila 3, no capítulo 5, na página 20, falando sobre autocuidado e identidade, certo? Então, a sexualidade, ela é individual, diferente para cada um, e sofre influências, ocorre em diversas dimensões e sofre influências de vários fatores. Então, a sexualidade ela tem a dimensão biológica, a sociocultural, a afetiva e a étnica. Por que isso acontece? Porque existem culturas que são poligâmicas, vários maridos, várias esposas, uma esposa só. Tem umas que as meninas têm que ser virgens para casar, outras não precisa. Então esse étnico, cultural e social está nesse setor. A gente tem que desenvolver a nossa sexualidade de uma maneira saudável através do respeito, que vem do autocuidado e da autoestima. Então, para a ONU, para o setor de saúde da ONU, a sexualidade ela se expressa através dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus valores, dos seus comportamentos, influenciada pela questão biológica, psicológica, social, econômica, política, cultural, étnica, legal por causa das leis, a questão, por exemplo, do topless, histórico, religioso e espiritual. As informações sobre o próprio corpo, elas ajudam a expressar a sexualidade, né? Procurando sempre de uma forma positiva e saudável, que é a questão da autoestima. A sexualidade, ela não ocorre só na puberdade, tá? Como vocês podem ver, a sexualidade é uma questão daí de gênero, é uma questão de manifestar o seu comportamento sexual e existe em cada fase da vida. Tem gente que casa aos 90, tem gente que fica viúva aos 30 e morre sozinho. A gravidez. A gravidez é uma parte do nosso ciclo evolutivo, né? Que vem depois da reprodução. Lembrando que a função da reprodução para a ciência é questão de manter a espécie viva no planeta. Por que a gente acaba com o mosquito da dengue e acabando com os filhotes, com as larvas? Porque daí as larvas não vão virar seres adultos, não tendo seres adultos, não tem seres para reproduzir e o ser vivo entra em extinção. Então, a gravidez, a gestação, a reprodução é para perpetuar a espécie. Posto isto, então a gravidez ela vem depois da fecundação do óvulo, que pode ser natural ou artificial, através dos bebês de proveta, através da ajuda das ciências, do laboratório de genética, né? A gravidez ela só ocorre quando não é usado métodos anticonceptivos, óbvio. A gravidez acontece depois da fecundação na tuba uterina, lembra que eu falei na aula passada? Libera o ovócito, amadurece para o ovócito 2. Quando chega na curva da tuba uterina, esse óvulo tem que ser fecundado. Se ele não for fecundado aqui, ele tem mais 2 dias para andar o resto da tuba, para daí colar no útero e daí depois ser descartado pela menstruação. Se ele já tiver fecundado, o útero manda uma mensagem para o cérebro dizendo estamos grávidos. Aí, depois que ele cola na parede do útero, o cérebro começa a mandar as estruturas para formar a placenta. A placenta é uma bolsa onde vai ser realizadas as trocas gasosas entre a mãe e o feto. A placenta ela liga o feto à mãe através do cordão umbilical, que são vasos sanguíneos, vem da veia hepática da mãe, por isso que não pode beber, não pode assustar, não pode comer muita gordura durante a gravidez, porque a veia do fígado da mãe está ligado na veia do fígado do feto, tá? É por ali que acontece a nutrição.
A placenta, ela também garante as excreções, que essa troca aqui não é só de um lado, né? Não é só a mãe para o filho, é o filho para a mãe também. Além disso, dentro da barriga tem uma bolsa com um líquido amniótico, que é o que está envolto o bebê contra choque, né? Se a mulher cair grávida, o líquido amortece a queda. À medida que o feto vai crescendo, a barriga vai crescendo junto, e com isso você precisa fazer, desde o dia que você engravida, você já tem uma bateria de exames para fazer, chamado pré-natal. Esse pré-natal vai garantir não só a saúde da mãe, como a do neném também. A gestação dura em torno de 40 semanas, e no final da gestação, quando o neném já está pronto para sair, acontecem contrações do peritônio, da barriga toda, né? Para empurrar o neném se mexe lá dentro, estoura a bolsa, indicando que já está na hora de sair, dilata o útero, a vagina e a pelve, aqui esse osso da bacia aqui, ó, por onde o neném vai passar. E daí, esse aqui são a passagem da cabeça pela pelve, é que acontece os gritos durante o parto. Os métodos contraceptivos, então, é tudo que não deixa engravidar, né? Para que serve o método contraceptivo? Para você ter a liberdade de fazer um planejamento familiar. Não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou me formar, vou conseguir a minha casa, vou conseguir o meu carro. Aí que eu vou procurar um gatinho, porque, como a gente viu nas aulas anteriores, a questão dos hormônios pode dar instabilidade emocional, e daí você entra em depressão e perde toda a sua vida por causa de um gatinho. Então você pode fazer o planejamento familiar. Depois que terminar os estudos é que vai se preocupar com o homem. Aí você vai escolher, aí você vai ver as condições de saúde desta pessoa, as condições emocionais, as condições econômicas. O nome disso se chama namoro. Namoro e noivado, tá? Ver se as famílias se dão bem, se fica tudo bem. Os métodos contraceptivos que a apostila traz são preservativo, o masculino e o feminino, o diafragma, que é essa tampinha aqui que bota bem na entrada do cólon do útero, e o DIU, que ele fica instalado assim dentro do útero, impedindo que o espermatozoide entre na tuba uterina para acontecer a fecundação, tá? Tem os de plástico e tem os de cobre antigos. Aqui não é pirula, é com L, pilula anticoncepcional. E daí tem a tabelinha que eu já expliquei na aula anterior aqui. E temos a cirurgia, que na mulher se chama laqueadura, que é esse rompimento aqui da onde acontece a fecundação. Então fica liberando, fica a presença do ovário liberando hormônio por causa da menopausa. Não tem o lugar de fecundação, e aqui pode fazer sexo seguro, lembrando que esse método cirúrgico não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Não previne. Não previne. O único que previne DST é esse, tá? E dos meninos se chama vasectomia, é essa interrupção aqui do canal deferente da subida do espermatozoide do escroto, da subida do espermatozoide do escroto para a ejaculação. Fica com o testículo lá, fica liberando hormônio pelas gônadas, só que não acontece a liberação do... olha só que pergunta importante. Professora, se o menino fizer vasectomia, ele goza? Sim, porque a gente viu lá na frente a diferença entre espermatozoides e sêmen, tá? Aí, por falar em doenças, antigamente chamava doenças sexualmente transmissíveis, hoje já é chamado de infecções, porque existem várias
Eu sei por baixo 19, tá? Por isso que é tão importante estudar e se cuidar e manter a higiene, a autoestima e o amor próprio. Então, as infecções sexualmente transmissíveis são passadas durante a relação sexual, nem todas. Por exemplo, a diabetes, a hepatite pode ser transmitida pelo uso de drogas, pelo compartilhamento de alguns objetos e pelo sexo. E essas infecções, por isso que deixou de ser só doença, elas são transmitidas por bactéria, fungo, protozoário e vírus, porque tem a cândida, que a cândida é natural da mulher, mas ela transmite para o homem e no homem é assintomática. E na mulher ela é só uma infecção, tá? O que a gente tem que fazer por causa disso aqui? Por causa disso aqui não, por causa da gente mesmo. É manter sempre uma rotina de visita ao médico, sempre, todos os especialistas, oftalmo para os olhos, otorrino, nariz, ouvido e garganta, cardio, pneumo, endócrino, que mais? O ginecologista para as meninas, o proctologista ou urologista para os meninos, tá? Tem que sempre manter a bateria de exames em dia. Seguro morre de velho, a gente tem que se cuidar. Por que a gente tem que se cuidar? Porque tem perebas que são assintomáticas. Estamos falando até de Covid, que não é sexualmente transmissível, mas é assintomático e tá na moda. Então, como que a gente faz para eliminar essas perebas da nossa vida social? A gente cuida do próximo, usando equipamentos, a gente cuida do próprio corpo, na higiene, na visita dos médicos, na autoestima, né, no amor próprio. E aqui já são algumas perebas importantes, tá? Então, a primeira é uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de perebas. Então, não é só a questão de você desenvolver, você ter o vírus HIV. Você tem um monte de questões, você tem baixa janela imunológica, você tem deficiência respiratória, tá? Você tem questão de fixação de cálcio, tem um monte de coisa que pode ocasionar. Então, quando é um monte de coisa, chama síndrome. A AIDS, a Acquired Immunological Deficiency Syndrome, causada pelo Human Immunological Virus, afeta a produção das células de defesa do nosso corpo, deixando o corpo exposto às outras infecções. Então, ninguém morre de AIDS. As pessoas morrem dessas complicações aqui que ela traz. E ela pode ficar no teu corpo sem se manifestar, que é o que a gente estava dizendo dos assintomáticos, tá? Que causa uma janela imunológica. Então, é por isso que tem que fazer exame de sangue pelo menos 2 vezes no ano. Quem tem mais de 16 anos, eu acho que é 16 anos, acho que é 40 quilos e não teve DST, pode doar sangue. Quando você vai doar sangue, além de você estar ajudando o próximo, ajudando a sociedade, você recebe todos esses exames sanguíneos de graça, e ganha desconto e ganha um monte de outros benefícios por estar ajudando a sociedade. Lembrando que o HIV, ele é transmitido através dos fluidos corpóreos e não só durante o sexo, tá? Então, por exemplo, o sangue de um alicate de cutícula, de uma agulha de tatuagem, de uma transfusão de sangue, o corte do cordão umbilical durante o parto, a troca de substância placentária, a amamentação do feto, materiais perforocortantes, como as coisas de hospital, já falei de salão de beleza, de tatuagem, de sobrancelha microblending. Tem que tomar muito cuidado com os materiais que furam e cortam. Esses são os traidores, tá?
vai no salão de beleza, pega uma necessaire, monta um kit bonitinho, todos de inox, né, que não podem ser esterilizados. Leva o teu equipamento, chega em casa, bota numa água para ferver, na panela para ferver, deixa ferver lá uns 5 minutinhos. Terminou de ferver, tira da panela, já embrulha num paninho, bota num saquinho plástico, guarda aquele kitzinho bonitinho para você não correr o risco de pegar as perebas. Lembrando que o vírus do coronavírus pega no ar. Então, se você ficar transportando o teu equipamento também a Deus dará, você não sabe o que contamina. Há outras doenças sexualmente transmissíveis importantes, então, é a gonorreia, que é uma bactéria, a sífilis, que é uma bactéria, o herpes, que é um vírus, o condiloma, que é um vírus, e a hepatite, que é vírus, tá? Essas aqui são as mais perigosas e as mais comuns. Realizar essa atividade para mim, realizar essas atividades para mim. Segunda-feira já mando a prova número 5 para vocês e fechamos mais um capítulo, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.